Estamos ao vivo, né? Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal, né? A gente sabe que a gente está sempre buscando para desenvolver aquilo que a gente precisa de melhor, né? Para a vida da gente. Cada dia é um aprendizado. E quando a gente aprende, né? Que a imaturidade emocional, ela trava o destino do gigante. Então, quem não governa, né? Não sente e será sempre um refém para o mundo que faz, né? Então, governa a tua vida, não deixa os outros governar a sua vida, né? Porque sentimento é como um filtro de realidade, né? Você não vê o mundo, mas você sente o mundo. E quando o sentimento antecipa a visão daquilo que a gente quer, né? Então, a sua emoção define, né, com os seus olhos que você vai interpretar. Então, antes de julgar qualquer situação da sua vida, pergunte: o que estou sentindo agora? O que está distorcendo a realidade, né? Porque às vezes a gente mesmo briga com a gente mesma, né? Por que eu não estou seguindo aquilo? Por que eu não estou fazendo aquilo? Por que devia ser aquilo, né? Mas essa dor, ela filtra a verdade, né? E você que está com raiva, com medo, você não está se enxergando com clareza, né? Então, pare, respire, né? E no meio que sente, fala para você o que eu estou sentindo, né? Isso muda a lente a qual você vê o seu movimento, né? Para que rumo vai seguir. Então, quem sente errado, interpreta errado. Mas se você precipita, né? Nasce uma outra emoção processada, né? Então, aprenda sempre a diferenciar, né? O que fato de sensação, que fato que não muda, né? Porque a sensação, às vezes, ela muda toda hora, né? E a gente tem aquela sensação que não está fazendo certo, que não está querendo, né? Porque os sentimentos, eles são governados e se tornam muralhas invisíveis, né? Então, para você crescer, né? Então você tem que se permitir e sentir e dizer, né? Eu estou sentindo isso aqui que eu estou fazendo agora, né? Eu estou vivendo isso aqui. Então, permitir que sente e dite o que você está fazendo para você mesmo, né? Muitas vezes a gente tem que questionar essa emoção que está dentro da gente, né? Porque ela paralisa. Então, não aceite como destino, apenas como um estado de momento, né? E toda decisão emocional, ela contamina os planos, né? Então, quando você está ferido, né, o destino vira distração. Então, evite decisões por meio de momentos, né? De fazer os outros dizer agora, resolve, né? Dá um tempo, dá umas 24 horas antes para tomar uma decisão, né, que impacta o futuro, né? Porque muitas vezes a gente toma uma decisão e nem pensou direito o que aconteceu, né? Só disse sim, né? E às vezes a gente tem que parar para dizer não também, né? Então, sentimento desequilibrado, né? Ele é identidade desajustada. Então, pensa bem no que você vai falar, né? E se você oscila, né, demais por dentro, perde a estrutura por fora. Então, crie, né, rituais que você ancore, né? Porque muitas vezes a gente tem que parar e silenciar, né? O silêncio é a oração, né? Ou a escrita que ajuda a concretizar naquilo que você quer de real para a sua vida. Então, quando a gente vê que a dor não tratada, ela vira uma lente torta, então, sem cura emocional, você vive na defensiva, né? Então, pergunte a si mesmo o que isso diz, né? O que isso diz sobre mim que ainda dói. Então, o sentimento, às vezes, muitas vezes, né, ele pode ser escondido como uma prisão. Então, depende de como você usa, como você sente. Então, para amadurecer, você tem que justificar, né, essa fuga. E
use, né, a sua mente como um alarme, não como uma corrente, né? Puxa, isso ali eu estou fazendo errado, né? Vou ter que mudar aquilo ali, fazer diferente, né? A emoção é como uma devolutiva energética, né? Então, toda emoção, ela gera uma raiva, um medo, um amor, e tudo isso aí é combustível, né? Então, é questão de você parar e onde isso vai te levar, né? Para, pensa, né? Direcione a emoção, a força, né? Naquilo que você quer, né? E muitas vezes a gente transforma em raiva, em movimento, né? Aquilo que está lá dentro que a gente não consegue explicar, não consegue entender. Então, parece um ataque, né? Assim, para a gente mesmo, né? E onde o corpo sente é o que você não resolve, né? Estou sentindo aquilo ali, puxa, parece que eu não estou resolvendo, né? Então, sentimento, né? Muitos sentimento que não processamos adoece o físico, né? Então, a gente tem que parar e pensar, puxa, eu estou fazendo algo para mim adoecer, né? Então, tudo está somatizando, né? Pare de fingir aquilo que não está bem, né? Fale, escreva, muitas vezes, né? Tire um tempo, escreva, puxa, isso aqui está me machucando, isso aqui está me incomodando, né? E o descontrole emocional, né, é um curto-circuito na alma. Puxa, quando a gente aprende isso, né, a gente diz assim, puxa, daí você tem que apagar, né? Apaga quando explode, né? Então, crie rotas diferentes na sua vida, né? Saudáveis, né? Por isso que às vezes a gente tem que dar uma caminhada, né? Uma conversa, uma pausa, né? Para ver como está o emocional, né? E o acúmulo de emocional é como uma bomba relógio, né? Que engole tudo, uma hora explode. Então, mantenha a conversa dia, né? Resolva aquilo que tem para resolver hoje, né? Hoje a gente tem até meia-noite, resolve aquilo que está te magoando, incomodando, né? E responda, né? O que incomoda antes de virar veneno, né? Tudo tem uma pergunta, né? E tudo a gente consegue ter resposta. Hoje é muito fácil, né? Tem tudo para ler, para entender e aprender. Só que às vezes a gente não cuida do nosso emocional, né? Porque às vezes a gente ignora, né? Ignora a emoção. E ela, alimentada, né? Ela prejudica mais ainda. Então, quando a gente nega o que sente, né, a gente acende um fogo, né, embaixo da própria estrutura, então, da gente. Então, pratique algo diferente, né? Eu gosto muito de parar internamente, né? Escutar eu internamente como eu estou, né? E não fugir do que está gritando dentro de você. Hoje eu estava pensando, puxa, o que eu posso fazer, né? Que às vezes tem jeito de eu fazer algo mais que me alegra, que me deixa feliz, né? O meu emocional. Então, a emoção, ela represada, né? Ela vira um redemoinho e uma autossabotagem na gente mesmo. Então, a gente tem que... Tem gente que se sabota, né? Sem perceber, porque não se conhece emocionalmente, né? Então, um momento só teu para você descobrir, né? Então anote os momentos que você se sabotou, né? Nessa semana. Hoje é terça-feira, né? É dia de pensar onde eu me sabotei, né? Onde eu parei. Onde eu parei que eu podia continuar e não estou conseguindo porque não estou bem emocionalmente, né? E se você não sente, né, bem emocionalmente, isso faz com que você sente, né, o seu destino não é emocional, muitas vezes é estratégico, né, que às vezes você não é bem emocional, é que você não está fazendo aquilo que tem que fazer estrategicamente. Então, muito bom, né, parar a gente mesmo e perguntar, né, o sentido, né, de empurrar para frente aquilo que a gente quer. Então, muitas vezes, falta de energia é a emoção sem nome.